Não, por exemplo, a questão não, a questão do crime, né? Do crime quando a pessoa é condenada não tem as diferenças de... Estão tudo presos na cadeia, mas cada um com uma pena diferente. É. Você vai lá na cadeia, tem um que está pegando 20, outro pegando 10, outro assim, mas cada um, né, pena diferente. Esse que estava sentado no trono É Deus. é Deus, né? Agora aquela passagem onde tem que o Senhor fala, apartai-vos de mim, porque não conheço. Aí tem o argumento do julgado. Mas em teu nome eu fazia isso. Então esse, no caso, então vai ser o do trono branco. Trono branco. E esse também pode ser aquele que estava na igreja, estava fazendo a obra, mas que nem ressuscitou, não subiu e ficou. Recebeu uma Porque ele cabeça. ainda vai dizer, eu fazia, eu orava, eu repreendia, Exato. eu orava pelos enfermos, era curado. Eles são os falsos profetas, né, que estão aí pregando, fazendo milagre, fazendo um monte de coisa. E distorcendo a palavra de Deus, que aqui é o pecado maior que tem. Uhum. Você entendeu? Isso. O cara pegar a palavra de Deus e dizer aquilo que Deus não diz é um pecado muito grave. Está escrito, ai daqueles que dizem que eu disse e eu não disse. Hoje está Vocês muito não têm assim, as coragem de pessoas pregar? dizem, mas Deus mandou eu te dizer, Deus mandou eu te dizer. Isso é muito sério. Isso daí gente. manda o cara pro Gente, inferno mesmo, de isso cabeça. aí hoje em dia dá... Isso daí, eu tenho até, olha, quando eu ouço certas coisas, eu procuro sair de perto para não... Tinha um pastor que dizia assim, olha, quando Deus for estiver castigando alguém, sai de perto, para a ponta do chicote sobrar para você. Então, quando eu ouço essas coisas, eu procuro, pô, eu não quero participar disso daí, porque eu não quero, né, receber o castigo que... Você vê que Deus fala bem assim, ó, para a Babilônia, sair do meio dela, povo meu, para que não receba o castigo que eu vou mandar sobre ela, sai do meio dela, né? Então essas coisas são perigosas demais e essas pessoas não têm salvação, vão para o inferno mesmo, de verdade. Né? Porque a palavra de Deus é a coisa mais santa que existe, né? Então pegar a palavra de Deus e dizer o que Deus disse e o que Deus não disse, isso daí não tem... Olha, o Martinho Lutero dizia assim, aquele que pega a palavra de Deus e diz dela o que Deus não disse, torce e fala aquilo que não está nela, é pior do que um violentador de virgens. É pior que um estuprador. Martinho Lutero dizia isso. Porque está pegando uma coisa santa, santa, santa e está adulterando ela. Está estuprando Coisa pior que tem. milhões de pessoas. Então veja o versículo... Aí a pessoa fica numa expectativa que Deus está dizendo, e vai aquilo não acreditando. acontece, e aí fica decepcionado com Deus. Com Deus, tá? fala, Ele Deus se prometeu e não afasta, fez. Tem muita gente afastada porque está achando que Deus prometeu e não cumpriu. Eu conheço Sendo muitos que que Deus estão não nessa, falando, disse. Deus prometeu e não fez. Deus não prometeu nada. Imagina o julgamento desse cara, né, diante de Deus. Veja o versículo 13 assim, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram seus mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, o mar, o além, tudo devolveu o que neles tinha. O mar devolve os mortos, e o além, o inferno, devolve as almas, para todos para ser julgados. A alma e o corpo deles chegam diante do trono branco agora. Aí vai ser julgado pelas obras. Aí eu No salvamento, não é, as obras vai julgar pelo tal do galardão. E aqui é pela sua posição no lago de fogo. Porque essa situação ela acontece duas vezes com relação ao mar, a terra, devolver para Deus. É no arrebatamento e nesse E momento. no arrebatamento, os santos que estão no mar, os santos que estão em qualquer lugar, voltam para Deus. Aqui os perdidos, que vão para o inferno, que estiver em qualquer lugar, são devolvidos também, em corpo e alma, diante de Deus. A terra fica limpa. Limpa. Limpinha. Então o que acontece? Eu estava até falando com o pastor Juracina antes de começar. O nome do meu pai, Ramiro, é por causa de um tio dele que morreu no navio vindo da Itália para o Brasil. Morreu no navio, sepulta no mar. Naquela época não tinha... Como é que é Os fácil? marinheiros ficam assim. Joga no mar. E esse meu tio, onde é que vai estar? O mar vai devolver. É porque existe algumas pessoas, né? Por exemplo, a questão, eu não discuto isso, que isso aí é uma questão pessoal, por exemplo, de cremar, né? Se eu falar, se cremar, né? A pessoa não vai, como é que ela tem corpo para ser arrebatada? Gente, é outra história. Por exemplo, o cara caiu no mar,
Peixe Tá? comeu. Os peixes comeu, sobrou o quê dele, no caso? Dando exemplo. Como é que ele vai se juntar? Isso é um corpo diferente, é um corpo glorificado no Senhor. É outra história. A matéria em si, porque quando você vê um sepultamento, aquilo que a gente está vendo ali, a pessoa não é aquilo. A pessoa já foi. Aquilo ali é só como é que eu diria? Dentro daquela habitável. É uma caixa de sapato. Tá, aqui está dizendo lá, número 42, cor isso, cor aquilo, mas dentro dela Tá é vazio. uma caixa de sapato vazia. O sapato já se foi. Exatamente, Tirou seria dali. isso. Isso daí. Então, devolve, e essas pessoas se apresentam diante de Deus. E aqui é o julgamento final, o último julgamento. E aí diz, versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você veja que lá, quando nós vemos na Apocalipse dos que ressuscitaram, que diz assim: bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. E aqui ele diz: esta aqui que é a segunda morte que eu falei lá. O lago que arde com fogo e enxofre. Então, um dia desse eu vi uma comparação muito legal. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Quem nasce só uma vez, morre duas. Que não nasce de novo, não herdará o reino dos céus. Então temos que nascer da água e do Espírito. Né? Nascemos na nossa mãe e depois nascemos de novo para Cristo, o Espírito. Né? E você veja o versículo 15: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, nenhum desses estava escrito no livro da vida. Isso é muito sério. Né? Então isso é coisa seríssima, porque esse julgamento final não tem barriga me dói, não tem chegar lá e dizer: ah, mas Deus conhece todas as coisas. E aqui é o final de tudo, não tem segunda chance, é eterno e para sempre. Todos os seres vivos, inclusive o grão ensina muita gente, né? Da natureza. Eu sempre comento com o Juraci esses milagres de Deus, o mar vermelho se abrindo, essas coisas. Ele tem a natureza na mão dele. Então tudo veio para ensinar a nós, eu acredito eu. Tudo. Porque até a maneira da planta os animais é igual a gente mesmo. A maneira das plantas se reproduzir é a maneira que Deus está ensinando a nossa salvação. Quer dizer, você morre para renascer e dar mais fruto do que você era, né? Que um grão de milho ou um grão de não sei o que, qualquer coisa lá, Uma semente, né? gera. Muitos frutos. Então a Bíblia só está trazendo escrito, mas o que está simbolizando está ali fora, né? Você vê, você vê que que dizia São Tomás de Aquino, né? Nós falamos por palavra, Deus fala por palavra e atos. Então tudo que ele criou, o mundo fala. O salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Um dia faz menção a outro dia das maravilhas de Deus. Paulo fala: aquilo que de Deus se pode saber, se vê do Deus invisível, se vê nas coisas visíveis que ele criou. Portanto, aquele que não crê em Deus, ele é indesculpável diante de Deus. Ele não tem desculpa de dizer: eu não sabia. O mundo está aí para você ler. Deus não criou o mundo à toa, ele criou o mundo, está aí para você ler. Teologicamente falando, sem linguagem teológica, em teologia a gente diz o seguinte: existem dois tipos de revelação. A revelação comum, que é a revelação da criação do mundo. Essa revelação comum. Deus criou o mundo e Deus revela o seu poder no mundo para o homem. E a revelação especial, que é a palavra dele que nós lemos. Então, a revelação comum mostra ao homem que Deus existe. A existência de Deus não é uma questão de fé, é uma questão de conhecimento. Porque se fosse assim, os filósofos gregos, os pagãos que não conheciam a Deus, não diriam: não, Deus existe. Existia um filósofo grego chamado Epicuro, que ele dizia o seguinte, que Deus não existia, né? Deus não existe, o mundo foi criado por átomos e tal. Aristóteles acaba com ele, reduz ele a nada. Fala: você é um idiota. Claro que Deus existe. Aí vem aquele argumento de Aristóteles, o argumento de metafísico, né, de mudança, né?
de movimento, o argumento de movimento, ele prova a existência de Deus. Ele diz, né, aquele argumento que fala, existem coisas que mudam. Sim, no mundo as coisas mudam. Mudam por quê? Movimento em metafísica é mudança, né? Mudam por quê? Porque tem potencial de mudar. Então, vamos dizer, essa parede ela é amarela, ela tem potencial de ser vermelha. Okay? Se ela pintar de vermelha, ela tem um potencial de ser vermelha. Mas ela não tem potencial de ser amarela porque ela já é em ato. Então tem coisas que são em ato, tem coisas que são em potência. Okay? O mundo existe e o mundo muda. Por quê? Porque ele veio existir por quê? Porque ele tinha potencial de existir. Agora, para ter potencial de existir, ele não pode vir existir mais porque ele já existe, ele é em ato agora, mas ele teve um potencial de existir antes de existir. Se tudo que existe é potencial, e não existe um ato puro que criou todas as outras coisas potenciais, nunca existiu o primeiro ato. O mundo não ia existir. Então tem que existir um ato puro, que não é potencial, que é puro. Esse ato puro é Deus. Quando Deus chega para Moisés, ele diz, eu sou. Ele não diz, eu vou ser, ele é. Né? Então, Aristóteles, sem conhecer Moisés, sem conhecer nada do que tinha sido escrito, ele diz, tem que existir um ato puro, é obrigatório existir Deus. Que ele não muda. Não muda. Então tem que existir algo que é ato puro, para existir as outras coisas que têm potencial de existir. Isso Aristóteles disse. O cara era pagão. Né? Então a questão da existência de Deus não é questão de, é fé sem ver. Quando o credo apostólico que diz, ele não diz eu creio que Deus existe, ele diz eu creio em Deus, eu creio naquilo que Deus disse que é verdadeiro. A existência de Deus não é questão de eu acreditar que existe um Deus, isso é questão de conhecimento, qualquer um, mais estúpido que seja vai dizer não, tem que existir um Criador. Aristóteles disse isso, tem que existir o ato puro, esse ato puro é Deus, e acabou com o Epicuro, assim, né? Existe mais outros 4 argumentos, aquelas 5 vias de São Tomás, né? Que prova a existência de Deus assim, uma atrás da outra. Agora veja, por falar nisso, em Romanos capítulo 1, olha o que diz o apóstolo Paulo. Peraí. Capítulo 1, versículo 18. Romanos 1,18. Hoje eu acabo de lembrar todinho. Hoje, qual capítulo? vai transbordar. Capítulo 1, versículo 18. Vai transbordar. Hoje vai despratou o carcaço. Olha só. Capítulo 1, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Sim, aí entra a lei da consciência, que as pessoas falam assim, vem cá, as pessoas dizem que quem não ouviu a Cristo vai para o inferno, né? Aí os índios que moravam aqui, no caso, né, no Brasil, ou seja, na América, antes né, eles tiveram conhecimento de quê? Tá aqui, ó. Paulo falou, o mundo fala. O mundo está falando que existe um Deus. Sem contar que o descendente de Noé, todos continuaram falando. Então, o que acontece? A lei da consciência. Você olha no mundo e você diz, não é possível, não existe um Deus. Então, a questão da existência de Deus não é questão de fé somente, é questão de conhecimento. Você vai saber que existe um Deus. Abraão essas pessoas não têm desculpa. Lei. Abraão não tinha nada. Moisés foi depois, 400 anos. Então, você vê, não tem desculpa para a pessoa dizer. Então, quer dizer, a pessoa não é salva por saber que Deus existe ou não. Ela é salva pela soberania de Deus e a graça e a misericórdia de Deus que salva ela. Porque eles sabem que existe Deus. Aristóteles sabia que existia um Deus. Aí o que você está falando por exemplo, a pessoa o índio, whatever, ou quem for, que nunca ouviu falar de Deus, mas ele tem o respeito pelo próximo, tem tudo. Ele é uma pessoa que viveu para os seus, para a sua vida, ele é uma pessoa de Deus, sem conhecer Deus. Porque muitos... É uma coisa que eu sempre falei, porque e geralmente as pessoas na igreja tesouram. Nós viemos de Deus, porque nós não somos salvos por nada disso. É pela misericórdia de Deus, Ele nos salva. Porque todos nós pecamos. Então, a consciência que Deus coloca no homem, de que ele tem que amar o próximo, para que não acabe a humanidade, isso vem de Deus. Então, por exemplo, eu estava falando esses dias, o que é o pecado?
pecados, transgressão de uma lei. A lei que Deus põe para nós, para entender bem, a lei que Deus, quando Deus cria o universo, Ele põe certas leis no universo, é leis de vida. Não é porque Deus acha feio, ou porque Deus é um burguês e fala, isso aqui eu não gosto. É por causa de vida. Então quando Deus diz, não matarás, por que Deus diz não matarás? Porque se você começar a matar, você acaba com a humanidade. Então não pode matar. A lei da gravidade. Ok? Lei da gravidade. Até hoje não se sabe o que é a lei da gravidade direito, mas vamos pôr a lei da gravidade. Tudo que você solta aqui cai, ok? Se você desafiar a lei da gravidade, é o quê? Pecatus. Você está desafiando uma lei natural. Você transgrediu a lei. Transgride a lei da gravidade, você vê o que acontece. Você sobe num prédio de 40 andares e fala, vou desafiar a lei da gravidade. É pecatus. Transgredir essa lei. Você morre. Então o salário do pecado é o quê? Morte. As leis que Deus pôs é para a vida. Não é porque Deus achava feio. Quem está falando sobre a corrupção, né? Não roubarás, né? Exato. Da questão da corrupção, então... Quer dizer, quando fala não roubarás, imagine, para saber... Imagina não. Para você saber se uma premissa que você diz, ela é verdadeira ou não, você tem que levar ela até o extremo. Se ela não se contradizer, ela é verdadeira. Como é que é? Entendi. Por exemplo, se você disse uma frase, você disse uma premissa, uma frase, você diz, não pode roubar. É verdadeiro ou falso isso? Para saber se é verdadeiro ou falso, você leva até o extremo, o máximo que você puder. Se não se contradizer, é verdadeiro. Então diz, não roubarás. É verdadeiro que você não pode roubar? Então vamos colocar que todo mundo rouba todo mundo. Acaba o mundo. Morre todo mundo, porque ninguém vai trabalhar, vai viver de roubo, acaba a humanidade. Então as leis de Deus, o pecado é transgressão de uma lei, a lei é para a vida. Por isso que o salário do pecado é a morte. Então quando diz, não adulterarás, pega isso e leva ao extremo, todo mundo adulterando. Ninguém vai saber quem é pai de quem é mãe de quem, vai começar a matar o outro, acaba a humanidade. Isso é o que diz, não cobiçarás. Todo mundo cobiçando, as pessoas vivem de cobiças, vivem querendo destruir o outro, acaba a humanidade, é lei de vida, não é porque Deus acha feio, não é? Então quando as pessoas dizem certas vezes, isso é pecado porque Deus acha feio, não, é pecado porque é uma transgressão de uma lei de vida, Deus criou o universo assim. A mesma coisa da questão do multiplicai-vos, né? Uhum. Que se hoje do casamento gay, no caso, né? É uma lei, não tem como, certo? Unir o homem e a mulher se tornará um só, né? E aí se tentam fazer como se um homem e uma mulher conseguissem, né? Porque o que é o casamento? Deixará o homem só. Deus fez isso porque ele achava bonito e deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a seu esposo, os dois serão uma só carne. Para que serve o casamento? O casamento serve, o apóstolo Paulo diz, primeiro para evitar a prostituição, primeiro para procriar e depois para evitar a prostituição. Então, você vai procriar. Duas pessoas do mesmo sexo não procriam. Leva isso ao extremo. Todo mundo casa com o mesmo sexo. Acaba a humanidade. Uhum. Isso é lei de vida, está na cara. Então é só você usar. Isso aqui é técnica filosófica, não é nem a coisa que um religioso está falando, isso é técnica filosófica. Os filósofos acharam isso daí, que já está implícito na palavra de Deus, muito claro. Né? A extensão de 15. Pensa um pouquinho. Isso é mais que 2 mais 2. Quer dizer, aí você vê o quanto a humanidade hoje está doente e louca. Louca. Quer dizer, as pessoas vão ser julgadas diante de Deus, lá no trono branco, e as pessoas que defendem essas coisas terão o seu merecimento no lago de fogo. Por quê? Loucura. Nossa, eu já vi uma reportagem. Alguém viu do Facebook do Banco Santander? Jesus, o que é aquilo?